18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você ligado na melhor programação de Manaus. Começando agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, 7 de junho de 2023, Karine. Boa noite, Carlão. Boa. Carlão, sextou no meio da semana, em plena quarta-feira, né, gente? Sim. Isso por causa do feriado amanhã de Corpus Christi. Só lembrando que dia 8 de junho não é um feriado nacional, tá? Mas em grande parte das cidades brasileiras, como Manaus, é feriado por lei municipal. E, gente, é uma ótima oportunidade para relaxar da correria do dia a dia. Tá de boa. Olha aí, seja com uma viagem, marcando aquele almoço de família, encontrando com os amigos ou até maratonando séries em casa. Não importa, tudo é válido para aproveitar o dia de folga. Karine, eu gosto de maratonar aí as séries e os filmes, gosto de ficar em casa curtindo numa boa, um peixinho assado com os amigos, uma gelada é sempre legal. Então é o seguinte, se um dia tiver bacana, que amanhã, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive na previsão do tempo, um mergulho no Igarapé também é interessante. Vamos lá para Figueiredo. Depois vamos dar um rolê de bike, né, Karine? Que eu sou peba. E a viagem, uma viagem é bacana também, uma alternativa legal para você fugir do estresse do nosso dia a dia. Aliás, essa vai ser aí a opção, né, de mais de 27 mil pessoas que devem deixar Manaus entre amanhã, quinta-feira e domingo. Viajar, pegar a estrada, Karine, é uma opção aí de muitos manauaras, justamente para aproveitar o feriadão de Corpus Christi. Karine. Exatamente, para fugir do nosso estresse do dia a dia, né, Carlão? Sem dúvida. E o repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente na bancada com mais informações sobre esse feriadão. Muito boa noite, André. Então, quais são os destinos, né? Esse monte de gente vai viajar, mais de 27 mil pessoas devem viajar aí durante esse feriadão. E para onde que esse povo vai, André? Boa noite. Então, muito boa noite a todos que nos acompanham, Karine, Carlão, aos nossos ouvintes também. Isso mesmo, esses mais de 27 mil devem deixar Manaus, vão curtir o feriado fora da capital, como prevê aí a agência reguladora, a ARCEPAN, né? Mas atenção, para quem vai deixar a capital de forma segura, quem vai de veículo particular e também quem for de outros meios terá uma intensa fiscalização aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas também. Inclusive, a ação terá início às 7 da manhã, em todos os postos de fiscalização da ARCEPAN, tanto no rodoviário quanto no hidroviário intermunicipal. Ao todo, são aí mais de 1.550 fiscalizações que devem acontecer esses 4 dias. Mais de 18 mil pessoas devem usar o rodoviário intermunicipal durante a operação. E o Departamento de Transporte Rodoviário estima um número superior a 1.300 fiscalizações nesse período, né, para tentar evitar também a maioria acidentes de trânsito aí também que deve acontecer nessas vistorias, né? Que também vai acontecer na rodovia de Manaus, na barreira de fiscalização estadual, conhecida como a M010-BR-174, na barreira de fiscalização estadual, que fica na Avenida das Flores, e também outra fiscalização após a ponte Jornalista Felipe Dal, conhecida como Ponte Rio Negro, em Iranduba, no terminal rodoviário de Itacoatiara e na entrada da barreira. E também a gente fala aqui do hidroviário intermunicipal. São mais de 9 mil passageiros que devem utilizar esse sistema nesses 4 dias. O Departamento de Transporte Hidroviário projeta mais de 250 fiscalizações também durante esse período. Os trabalhos são desenvolvidos no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, fica no centro da capital, e no posto multimodal em Careiro da Várzea. Inclusive, o diretor-presidente da agência reguladora, o João Rufino Júnior, explicou que os trabalhos da autarquia acontecem diariamente, mas em feriados prolongados, como é o que vai acontecer a partir de amanhã, a fiscalização é intensificada com o apoio de equipes de Batalhão de Policiamento de Trânsito, do DETRAN, da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias. E a Polícia Rodoviária Federal também vai estar ajudando aí nessa fiscalização. Vamos ouvir agora mais detalhes na fala de João Rufino. A nossa operação Viagem Segura Corpus Christi começará amanhã, dia 8, e se estenderá até o próximo domingo, dia 11. Serão 4 dias
de reforço na fiscalização do transporte rodoviário e hidroviário, juntamente com nossos órgãos parceiros, a Polícia Militar, o Detran, a SNPH, e nessa operação teremos também a participação da Polícia Rodoviária Federal, nos apoiando na fiscalização do modal rodoviário. Estimamos que cerca de 27 mil pessoas deverão deixar a capital nesse período, daí a ação do governo do estado do Amazonas de reforçar a fiscalização para que esse contingente aumentado de pessoas possa utilizar o serviço de transporte intermunicipal com tranquilidade e segurança a partir de quinta-feira até o próximo domingo. 18 horas. O diretor-presidente da Agência Reguladora de Fiscalização, João Rufino. Também a gente fala aqui para quem nesse momento nos ouve, se amanhã tiver algum imprevisto e nascer a criança antes, os serviços essenciais de saúde serão mantidos na maternidade do Dr. Moura Tapajós, que fica no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, funcionando em regime de plantão 24 horas, assim também como o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, que pode ser acionado para casos de urgência pelo número 192, 24 horas por dia. A população poderá também buscar serviços básicos como atenção primária, como vacinação do calendário básico, testes rápidos de infecção sexualmente transmissíveis e procedimentos no sistema de regulação, que é o CISREG, na clínica da família Carmen Nicolau, que fica na Santa Teresa, ali no bairro Lago Azul. O Centro de Emissões de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio, que conhecido como CEDO, atende os usuários das 8 da manhã até as 6 da tarde. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que fica no centro, estará aberto das 6 da manhã até as 5 da tarde. As feiras municipais do Jorge Teixeira e da Banana, ambos no centro, funcionam de 3 às 6 da tarde. 3 da madrugada, né? Já isso que eu ia falar, nossa, 3 da tarde não. 3 da madrugada, 6 da tarde estará funcionando, assim também como a Feira do Produtor, da Panaí também, todos estarão funcionando nesse feriado. E a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo e Inovação, Centep, divulga que na quinta-feira as galerias populares Espírito Santo e Remédio, fica no centro, e o Shopping Felipe Dal, na Zona Leste, funcionarão de 8 da manhã até as 5 da tarde. E agora a gente vai falar sobre os bancos, como é que funciona. As agências bancárias não abrem amanhã. Os consumidores podem fazer pagamentos de contas e transações bancárias pelo Internet Bank. Contas com vencimento no dia 8 podem ser pagas no próximo dia útil, que será na sexta-feira, no dia 9, e sem cobranças e multas. As agências funcionam normalmente na sexta-feira, vão voltar a funcionar na sexta-feira para fazer atendimento presencial. Os Correios, não haverá atendimento nas agências nessa quinta e vão voltar na sexta. O INSS vai estar fechado na quinta e na sexta. Os bares e restaurantes também, normalmente, né? Tem que ter um bar e restaurante na quinta-feira. Gente, é sextou, gente, vai estar tudo aberto. Os postos de combustíveis também, porque tudo já é tranquilo. aí, né? A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível determina que os postos devem abrir, inclusive, nos feriados. Para encerrar aqui, a gente fala do comércio e shopping. Como é que fica? O horário sugerido nos comércios do centro de Manaus é de 9 da manhã até as 1 da tarde. No feriado, os shoppings funcionam em horário especial. Para você que está nos acompanhando nesse momento, você pode acessar o 18horas.com.br, o site aqui que tem uma matéria especial que fala aí os horários de cada shopping, os horários que vai abrir e que vai fechar também. Diferenciado, né, André, para esse. Agora, comércio centralzão de rua, né, o popular é das 9 da manhã até 1 da tarde. 1 da tarde. Então tá certo. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André. Só lembrando, né, quem for viajar com condução própria nesse feriadão, atenção, não é isso, André? Fiscalização, né? Total, então esteja documentação em cima para você não correr problema, e o carro, aí, claro, dica de segurança, dá aquela vistoria geral no carro, pneu, balancear os pneus, tudo direitinho para pegar a estrada numa boa, sem perigo. 6 e 9, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de um problema de saúde pública, que é a gravidez na adolescência. A cada hora nascem 44 bebês e mães adolescentes no Brasil, segundo dados do SUS, Sistema Único de Saúde. Carlão, e o estado do Amazonas
Amazonas ocupa a 3ª posição na taxa de gravidez entre adolescentes na região norte. Isso segundo o levantamento realizado pela Associação Gênero e Número. O assunto, inclusive, foi pauta na Assembleia Legislativa do Estado. Rodrigo Soares acompanhou a sessão e traz os detalhes pra gente. Os estados da região norte possuem a maior porcentagem de adolescentes grávidas do Brasil. Dos 10 estados que ocupam as primeiras posições no ranking da gravidez na adolescência, 7 são da região amazônica e outros 2, o Maranhão e Mato Grosso, fazem fronteira com a região. O Amazonas ocupa a 3ª posição na taxa de gravidez entre adolescentes da região norte. A posição do nosso estado foi apontada por um levantamento realizado pela Associação Gênero e Número. Segundo o estudo, os 5 estados brasileiros com maior taxa de fecundidade entre meninas de 10 a 14 anos estão na região norte. A primeira colocação é do estado de Roraima, seguindo do Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Para o estudo foram utilizados dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde e da Projeção de População do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a presidente da Comissão da Mulher, Família e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Amazonas, a deputada estadual Alessandra Campelo, os índices revelam a violência sexual praticada contra meninas, principalmente no interior do Amazonas. Se é difícil para uma mulher em Manaus, muitas vezes, recorrer à polícia em relação à violência por diversos fatores, imagina crianças, mulheres que vivem isoladas em comunidades rurais, né, que sequer conseguem chegar à sede das cidades nos municípios. Então, esse vazio que essas mulheres têm de segurança na zona rural do Amazonas é algo que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso e pensar em políticas públicas específicas para essas mulheres. Para a parlamentar, a logística do Amazonas dificulta o acesso às comunidades do interior, onde são comuns os casos de violência sexual contra adolescentes. A gente tem o que se chamam nas pesquisas de uma alta taxa de fecundidade de adolescentes, são meninas entre 10 e 14 anos. Mas vale ressaltar que até 13 anos, ou seja, até 14 anos incompleto, a lei considera estupro. Então eu não considero isso simplesmente uma alta taxa de fecundidade, e sim uma alta taxa de estupro de meninas que não têm acesso à segurança, à orientação adequada, ao acompanhamento devido, inclusive nas unidades de saúde. A pesquisa ainda indica que a fecundidade de meninas de 10 a 14 anos de idade, em alguns locais, é superior à fecundidade de mulheres de 45 a 49 anos. A gravidez precoce acarreta diversas consequências, tanto para a gestante quanto para o bebê, que vão desde a questão mental, a saúde e socioeconômica. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e sobre esse assunto, né, Carlão, nós chegamos a falar no início dessa semana aqui no 18 Horas. Para a gente ter uma ideia, a cada 12 horas, uma menina menor de 14 anos se torna mãe aqui no estado do Amazonas. São números alarmantes. 998 partos em que as mães eram crianças. Crianças, eu digo, na faixa etária de 10 a 14 anos. E ocorreram no estado no ano passado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Karime, essas gestações são consequências de estupro, já que toda relação sexual com crianças até os 14 anos é considerada estupro de vulnerável, mesmo que seja consensual segundo a lei. E só este ano, de janeiro até abril, o monitoramento aponta para a manutenção desse quadro aqui no Amazonas, com 215 partos realizados em meninas de 10 a 14 anos. É o terceiro pior cenário entre os estados brasileiros, atrás do Acre e de Roraima, Karine. Esse fenômeno, Carlão, da gravidez na adolescência envolve aí uma série de desafios, uma série de questões, como acompanhamos na reportagem de Rodrigo Soares. Bom, incluindo aí o mais grave, que são os desafios sociais, econômicos e, é claro, de saúde, afetando não apenas as jovens mães, mas também toda a família e a sociedade como um todo. E fatores como a falta de educação sexual adequada, acesso limitado aos serviços de saúde e pobreza extrema contribuem para o aumento desse problema. Karime, a educação e a informação, com certeza, aí são a base de tudo. Educação e informação.
A criança precisa de orientação. A informação adequada empodera os jovens e permite tomar decisões sobre sua sexualidade. A degradação familiar, a falta de diálogo em casa entre pais e filhos e filhas, que é uma constante agora, é outro fator que complica e muito o enfrentamento à gravidez precoce. Mas algo com certeza tem que ser feito para salvar nossas crianças e os adolescentes. Ai, Karime. Pois é, Carlão, porque não dá mais para fechar os olhos, esses números são muito grandes e são significativos. E lá adiante isso vai impactar, é claro, para toda a sociedade e a economia geral, né? Claro. É uma triste realidade. A adolescente deve estudar, praticar esporte, se divertir. Cada fase a gente deve curtir, né? A gente deve viver cada fase da vida. E a adolescente, ela deve ter essa alternativa, ao invés de enfrentar todas as questões de uma gravidez indesejada. E a educação sexual nas escolas certamente pode mudar a mentalidade e criar um ambiente favorável para os adolescentes. Manter esse quadro que permite crianças, pré-adolescentes e mesmo adolescentes engravidarem é desumano. O governo do Amazonas enviou para a Assembleia Legislativa o projeto sem o aumento de 15,19% prometido para os profissionais da educação do Estado. O detalhe é que a categoria só encerrou a greve por causa desse percentual de 15% que é aprovado pela categoria. Né, pois é, que foi aprovado. Só que depois que a Assembleia, né, que a categoria, o sindicato fez a Assembleia aprovando esse reajuste aí de 15,19%, né, Carlão? Logo depois, em coletiva, o governo do estado anunciou o reajuste de apenas 8%. Esse percentual, inclusive, tinha sido a primeira contraproposta apresentada pelo governo do estado. Esses 8%, inclusive, foi recusada pelos trabalhadores. Ou seja, a greve acabou, mas o impasse continua. E vamos saber em que pé está essa história agora com a Diné Araújo. Na sexta-feira da semana passada, dia 2, os servidores da Secretaria de Educação do Amazonas aprovaram a contraproposta do governo do estado de reposição salarial de 15,19% referente ao pagamento das datas bases de 2022 e 2023, que não foram pagas, e a reposição de perdas das datas bases de 2020 e 2021, quando os servidores da SEDUC estavam com salário congelado. Ao aprovarem a proposta, os trabalhadores encerraram a greve na educação, que iniciou no dia 17 de maio, com a promessa do governo de também devolver o dinheiro descontado antecipadamente no mês de abril de quem aderiu à paralisação em maio. Só que a proposta enviada pelo governo ontem à tarde para ser votada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas não é a mesma aprovada pela categoria. A mensagem do governo do Amazonas que chegou aos deputados é para que eles aprovem o reajuste de apenas 8% no salário dos servidores da SEDUC. A presidente do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que é por causa da falta de palavra do governo que a categoria mantém o estado de greve. Recebemos hoje, através da imprensa, a confirmação de que o projeto de lei em relação à database dos trabalhadores em educação se encontra já na Assembleia Legislativa, com um percentual diferente daquilo que foi acordado em mesa de negociação no último dia 31 de maio, e nós vamos acompanhar em todos os dias. A categoria está mobilizada e vamos fazer aí o nosso papel de cobrar, inclusive, dos homens e mulheres de fé pública que estiveram na mesa de negociação. Os homens e mulheres de fé pública e que estiveram na mesa de negociação do governo com a categoria, a que a presidente do Sintean se refere, são os deputados Cabo Maciel, presidente da Comissão de Educação da Casa, Felipe Souza, líder do governo na Assembleia Legislativa, João Luiz e Rosenha, além das deputadas Joana Dark e Débora Menezes. O 18 Horas tentou ouvir cada um desses parlamentares que participou da mesa de negociação com o governo e os trabalhadores da educação para saber o que eles tinham a dizer e se pretendem aprovar o projeto enviado pelo governo e que não é o mesmo aprovado na mesa intermediada por eles.
mas nenhum desses deputados e deputadas respondeu ao 18 horas. A assessoria do Cabo Maciel disse que ele está em Itacoatiara e não tinha como responder. A assessoria do deputado Rosenha informou que ele está em uma agenda no Rio de Janeiro e que também não poderia responder. Já os deputados Felipe Souza e João Luiz, além das deputadas Joana Dark e Débora Menezes, sequer responderam à nossa reportagem. O governo do Amazonas enviou a proposta não aprovada pelos servidores para a aprovação dos deputados um dia após o fracasso do acordo em audiência de conciliação na Justiça do Amazonas. O fracasso da negociação foi justamente porque a proposta apresentada pelo governo foi essa, de 8%, rejeitada pela categoria. Uma nova audiência será marcada. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 20 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E olha só, o Supremo Tribunal Federal retomou na tarde de hoje o julgamento do marco temporal das terras indígenas. O ministro Alexandre de Moraes posicionou contra o marco temporal e reconheceu que os direitos dos povos originários sobre as terras que ocupam, independente da existência de um marco temporal, em 5 de outubro de 1988. E em seguida, o ministro André Mendonça pediu vista do caso, que levou ao novo adiamento do julgamento. Para falar mais sobre o assunto e para a gente entender em que pé está essa história, vamos chamar agora o nosso correspondente de Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Seja bem-vindo, muito boa noite, Cadu. Então, não foi dessa vez que essa questão foi encerrada, não é mesmo? Mais um assunto polêmico a ser tratado por esse governo. Cadu, boa noite. Não foi dessa vez, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E aqui em Brasília, Karime, tem mais de 2.000 índios acampados, né? Inclusive, eles fizeram uma manifestação que parou a esplanada dos ministérios agora à tarde. E o balde de água fria veio com esse pedido de vistas do ministro André Mendonça, né? Já era esperado, viu, Karime? Nos bastidores o clima era esse. Os índios até nem se animaram tanto com o voto de Alexandre de Moraes, que mudou o placar para 2-1 contra o marco temporal. E agora vai ser dado mais um prazo regimental para que André Mendonça se debruce sobre o tema e tenha mais elementos para proferir o voto, né? Na verdade, ele é uma estratégia para ganhar tempo. E essa nova suspensão do julgamento, Karime, coloca em dúvida o futuro dessa polêmica, né, como você disse, que é a regulamentação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Além do STF, essa pauta está nas mãos do Senado Federal. A gente lembra que na semana passada a Câmara aprovou com folga essa proposta, né, numa ação orquestradíssima aí da bancada ruralista, né, e com a suspensão do julgamento do STF, é possível que a batata quente se mantenha no colo do Senado, né, e se a tese do marco temporal for regulamentada, os indígenas vão se virar aí para conseguir a demarcação de suas terras, se provarem que estão assentados ali antes do dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição Federal. O que é complicadíssimo, né? Como é que vai provar uma coisa dessa? Tem muita etnia que não tem o documento, né? E no Senado, Karime, 23 senadores da oposição apresentaram logo hoje, no dia do julgamento no STF, um pedido conjunto de urgência da votação da matéria. Esse pedido precisa ser votado, claro, mas quem pauta é o presidente Rodrigo Pacheco, que tem sido um aliado de última hora do governo. A oposição, sabendo desse posicionamento do presidente, né, agora tenta colocá-lo contra a parede. Parte da bancada no nosso estado, Karime, fez um posicionamento prévio, digamos assim. O senador Plínio Valério disse que é a favor do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Agora, o senador Maraziz se posiciona contra. Já o senador Eduardo Braga, ele preferiu não responder porque está aguardando o início da discussão no Senado Federal. Então vamos aguardar, Karime, porque essa discussão vai causar bastante polêmica, né? Agora, ainda falando em polêmica, Karime, mudando um pouco de assunto, a Polícia Federal encontrou no celular do tenente-coronel Mauro Cid, aquele ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma nova minuta golpista.
Essa minuta seria um decreto de garantia da lei da ordem, uma GLO, né, para que os militares pudessem participar de um golpe de Estado. Essas descobertas todas, esses documentos, esses dados, levaram a Polícia Federal a convocar novamente Mauro Cid a prestar depoimento na Polícia Federal para esclarecer esses chamados estudos jurídicos que ele vinha coordenando com a ajuda de militares. O depoimento foi prestado ontem à noite e, claro, Mauro Cid, ele permaneceu em silêncio. Esse assunto, claro, Karime, pode atingir em cheio o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um dos alvos da CPMI dos atos do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Por enquanto, ele não é convocado, mas essas recentes descobertas aí, sobretudo envolvendo esse personagem principal, Mauro Cid, pode acelerar o processo de convocação e o desgaste dele, né, do próprio ex-presidente Bolsonaro, visto que o julgamento dele está marcado para agora, dia 22 de junho. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, como estão aí as negociações, as tratativas em relação à reforma fiscal, que, né, nós estamos aí preocupados e interessados. A grande questão para nós é se a Zona Franca vai sobreviver, Cadu, a essa reforma, querido. Como é que tá? A Zona Franca sobrevive com essa reforma, Carlão, porque o primeiro passo já foi dado. O relator garantiu que vai preservar integralmente o texto constitucional que garante os incentivos fiscais da Zona Franca até 2073 e deixar para mais adiante a discussão sobre um modelo que esteja mais alinhado à reforma tributária. Então a gente entende que a Zona Franca de Manaus que nós conhecemos, que está amparada na lei, não está dentro dos ditames aí da atual reforma. Então é possível que haja um ajuste, que seja feita uma remodelagem da Zona Franca de Manaus, mas não agora, porque a prioridade é a discussão nacional, é colocar em prática esse novo modelo de simplificação tributária. Porque essa reforma, Carlão, cá para nós é preciso a gente explicar. Ela não vai acontecer da noite para o dia, viu? É um processo que vai levar muitos anos, décadas até, viu? Essa é a previsão. E nesse tempo vão ser feitos muitos e muitos ajustes. Claro que vai haver perdas para os estados, para o setor produtivo, para o terceiro setor, para a população, enfim, né, vai acontecer muita coisa nos próximos anos. O governo do Amazonas sabe disso, Carlão, e por isso entregou uma contraproposta ao Ministério da Fazenda. O Estado quer assegurar a competitividade do nosso modelo enquanto acontece a reforma tributária, pedindo aí benefícios que compensem os custos logísticos e de produção, porque na verdade os incentivos fiscais são para isso, né? Para garantir uma igualdade, uma paridade da Zona Franca de Manaus frente aos grandes centros urbanos, os grandes centros econômicos. É preciso haver justiça fiscal para que a Zona Franca de Manaus possa manter as suas indústrias, né? E a equipe econômica do Amazonas propôs o seguinte, Carlão: isenção do IBS, que é o novo imposto sobre bens e serviços, né, para as empresas do polo industrial de Manaus, de modo a compensar os atuais incentivos federais que são concedidos hoje, que é o PIS/COFINS e parte dos impostos estaduais, né, que no caso o ICMS. Outra parte do ICMS seria compensada por meio de crédito presumido aplicado ao segundo IBS, que incide sobre impostos estaduais e municipais. E para resolver, para matar a questão do IPI, né, o governo do Amazonas sugere usar o imposto seletivo, aquele que vai tributar sobre produtos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, para taxar cerca de 400 itens que representam a maior parte da produção da Zona Franca de Manaus. Isso aí aliviaria a angústia principalmente do polo de duas rodas, que após a divulgação ontem do modelo, né, das diretrizes da reforma tributária, não viu nenhuma vantagem com essa reforma tributária. Ficou preocupada do mesmo jeito, recorreu ao governo do Amazonas e o governo está apresentando essa ideia de tentar fazer uso desse imposto seletivo que tributa sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas, porque vai ser uma tributação mais pesada, uma tributação extra. Então esse extra iria compensar o IPI que será perdido pelas indústrias da Zona Franca de Manaus. Então o governo do estado volta a sentar com o governo federal, Carlão, para acertar esses detalhes, porque é preciso adotar soluções excepcionais para manter o que é excepcional.
claro, né? E outra bronca aí também é com o setor de serviços, viu, Carlão? A gente reforça as entidades que representam as empresas prestadoras de serviços em todo o Brasil, temem aí o aumento de 200% na tributação, e isso, claro, vai ser repassado aos contribuintes, né, aos contratantes desses serviços, que somos nós. A gente aqui e ali, a gente precisa de prestação de serviço, inclusive o Uber, o iFood, todo esse pessoal aí, as grandes entregas, Mercado Livre, todo esse pessoal que trabalha com entrega vai ser atingido por essa reforma tributária, e a gente precisa estar preparado. Carlão e Karine. Cadu, e muita história, né? Muita negociação, e vamos ficar atentos ao que diz respeito à Zona Franca de Manaus. Agora, Cadu, tem um ponto positivo, mais uma atitude, né, do governo federal, uma medida social do governo que estávamos esperando. Além da história de diminuir o preço dos carros, a gente teve aí aquele acordo para as dívidas, o Desenrola Brasil, e hoje temos aí a história da farmácia popular, que voltou revigorada. Entre os medicamentos gratuitos estão anticoncepcionais, remédios para tratamento de osteoporose. São um total aí de 40 medicamentos, né, Cadu, que vão sair de graça para os beneficiários do Bolsa Família e a população atendida nos distritos sanitários especiais indígenas. Conta mais pra gente, Cadu. É isso mesmo, Karine. É mais uma promessa do então candidato Lula, que está sendo cumprida pelo agora presidente Lula, né? Ele disse na época das eleições que iria reforçar o Farmácia Popular, e na época das eleições o Farmácia Popular estava sendo desidratado, estava sendo colocado fim desse programa no governo Bolsonaro, justamente na época das eleições, né? E aí isso deu um up aí na campanha do então candidato Lula, que ele prometeu revigorar esse programa. E agora o Ministério da Saúde anunciou que os beneficiários do Bolsa Família vão ter acesso a 40 medicamentos disponíveis na lista do Farmácia Popular. Então, atualmente, Karine, o programa oferece 22 medicamentos para o tratamento de diabetes, asma, hipertensão. Outra parte das medicações vai ser concedida com desconto de 90% em relação ao preço tabelado nas redes de farmácia, né? Quem está no Bolsa Família, Karine, não precisa se preocupar com cadastramento, viu? O nome da pessoa já vai estar automático ali no sistema do Farmácia Popular. No caso das fraldas geriátricas, a pessoa precisa ter mais de 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência. No estabelecimento que é cadastrado, né, a farmácia que está ali cadastrada no Farmácia Popular, é preciso apresentar prescrição médica, viu? Laudo, atestado que comprove a necessidade do uso de fraldas. É importante ter documentos em mãos. Essa questão da fralda geriátrica é muito importante, muita gente está precisando, inclusive é caríssimo, né, Karine? Exatamente. Porque muita gente tira parte do salário, uma boa parte do salário, para bancar a fralda geriátrica, né? Sem dúvida alguma, Cadu, e vai ser muito importante para as pessoas que necessitam, e vários remédios também que são muito caros, as pessoas vão de repente conseguir aí ter de graça. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, Cadu. Agora são 6h32. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em segundo a revista Veja, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a nossa aqui, estuda novos critérios para destinar o dinheiro das emendas parlamentares. Isso é resultado do constrangimento que a casa passou depois que a deputada Joana Dark enviou 3.500.000 reais para o Amazonas Futebol Clube. Além da deputada, outros 3 parlamentares e bancadas partidárias também transferiram dinheiro público para esse time, Karine. Exato, Carlão. E a deputada Joana Dark ganhou destaque, no caso, pela relação que ela tem com o time de futebol, que é patrocinado pela empresa do marido dela. Além do fato da emenda da deputada, já está nas mãos do Amazonas Futebol Clube, já que aparece como pago no portal da transferência do governo do Amazonas, esse valor aí de 3.500.000 reais. Karine, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção mandou ofício para o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alberto Rodrigues Nascimento Júnior, pedindo que o Ministério Público faça uma fiscalização extraordinária junto ao Amazonas Futebol Clube para identificar a efetivação dos recursos públicos já pagos e os projetos do clube de futebol desenvolvidos com verbas
de emendas parlamentares. 6h34. 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã que é uma sábado, né? Um feriadão. Hoje é sexta. Uma quinta com cara de sábado. Uma quinta com cara de sábado, com Karime Leão. É contigo a temperatura, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 95%. Mix. Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 25 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E também agora nós vamos falar de economia. É que Manaus subiu 11 posições e aparece agora entre os 196 lugares mais caros do mundo em 2023. E é por isso que o manauara sofre tanto a cada hora que precisa ir ao supermercado, fazer uma compra no comércio, pegar um cineminha ou até mesmo comer num restaurante. Os preços estão realmente absurdos, hein, Karime? Sem condição, Carlão. E esse ranking aí do custo de vida da consultoria Mercer avalia as cidades mais caras para funcionários internacionais. E entre as cidades brasileiras que aparecem no ranking, Manaus só perde para Belo Horizonte, gente. Vamos entender mais detalhes a respeito desse levantamento agora com a Diné Araújo. A pesquisa sobre o custo de vida nas cidades da consultoria Mercer é realizada para ajudar os governos e as empresas multinacionais a determinarem o valor da remuneração para seus representantes internacionais. As informações do ranking Custo de Vida 2023 analisou 227 cidades dos 5 continentes. No Brasil, a primeira cidade a aparecer no ranking foi São Paulo, na posição de número 152. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, na posição 171, seguido de Brasília, no número 188, Manaus, na posição de 196 e Belo Horizonte, que ocupa o número 199. Em relação a 2022, quando ocupava a posição de número 207 no mundo, Manaus subiu 11 posições no ranking das cidades mais caras para funcionários internacionais em 2023. E agora é a 4ª cidade mais cara do país. A professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, reitera que esse ranking não causa nenhum impacto na economia do Amazonas. Serve apenas como balizador de remuneração de funcionários de multinacionais, por exemplo, que precisam ser transferidos para trabalhar na capital do Amazonas. Então, quando aparece Manaus entre as cidades mais caras para se viver em relação a esse ranking, esse funcionário ele vai receber uma remuneração maior e essa renda vai estar disponível aí para que ele faça o seu consumo. Então ele vai ter mais renda disponível para consumir. E isso é positivo, porque uma renda maior para esse funcionário estabelece aí um poder maior em termos de consumo. Para a professora, pesam na elevação do custo de vida em Manaus, entre outros fatores, o custo amazônico. Uma das prováveis hipóteses desse aumento está relacionado aí com a inflação internacional e também ainda aspectos ligados às consequências da pandemia. Mas vale ressaltar que o custo de vida no Brasil sempre foi elevado. E quando se fala aí de Amazônia, nós também temos o custo amazônico. Então, Manaus aparecendo nesse ranking não é para mim uma surpresa, né? É bem aí relacionado a o que nós vivemos no nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Entre as 10 cidades mais caras do mundo para profissionais internacionais estão Hong Kong, Singapura, Zurique e Genebra na Suíça e Nova York nos Estados Unidos, entre outras. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o Ministério Público do Amazonas constatou uma série de precariedades em vários prédios da Polícia Militar e Civil no estado, Karime. Carlão, foi sério, viu? E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre o que o promotor de justiça Iranilson de Araújo Ribeiro encontrou no Instituto de Criminalista do Amazonas. Vamos acompanhar.
O Ministério Público do Amazonas constata precariedades pessoal e de infraestrutura na segurança pública do estado. De acordo com o Ministério, a precariedade dos prédios onde funcionam as companhias interativas comunitárias, as chamadas SICOMs. Algumas estão com rachaduras nas paredes, esgoto a céu aberto, além de equipamentos danificados, como ar-condicionados. O promotor de Justiça do Amazonas, Iranilson de Araújo Ribeiro, ouviu comandantes de SICOMs, de tropas especializadas como o Batalhão de Policiamento de Choque, a ROCAM e a Força Tática. Conforme o promotor Iranilson, a necessidade de recomposição do efetivo da Polícia Civil e Militar do Estado. E detectamos que, primeiro, na Polícia Militar, as unidades da Polícia Militar estão precisando com urgência de uma manutenção dos prédios, outros precisam de reparos urgentes. Algumas unidades, como a Ronda Maria da Penha, está com rachaduras no prédio. A unidade, a 11ª SICOM, que é junto do antigo prédio onde funcionava o 11º DIP no Coroado, está toda ao seu redor com esgoto a céu aberto, e em razão desse esgoto e de um muro que desabou ao lado da delegacia, a delegacia foi transferida e está funcionando atualmente no estádio Carlos Zamit. E esse prédio está fechado, com risco talvez até de desabamento, e tem um esgoto a céu aberto com mau cheiro, mau podridão, que vem de trás da delegacia, passa ao lado da SICOM e depois passa na frente da SICOM. A SICOM continua no local, mas as condições não são precárias, são péssimas, horríveis. O Ministério Público informou ainda que buscará de forma resolutiva, junto à Delegacia Geral de Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, a solução para os problemas mais urgentes que afetam o dia a dia da população, que, segundo o Ministério Público, necessita dos serviços dessas instituições, como afirma o promotor Iranilson. O Ministério Público vai instaurar alguns inquéritos civis, que são os procedimentos administrativos no âmbito do Ministério Público, para apurar todas essas irregularidades que foram detectadas. No âmbito desses procedimentos, dos inquéritos civis, serão expedidas recomendações, tanto à Secretaria de Segurança Pública, quanto à Polícia Militar do Amazonas, quanto à Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 41 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local. Isso tudo o que acontece aqui no estado do Amazonas, não é, Carlão? Cíntia Blink na área, Karime. Tamo junto, Cíntia Blink, muito boa noite. Então, a relação entre o governador Wilson Lima e o prefeito de Parintins, o Bigarcis, não tá muito boa não, né, Cíntia? Conta pra gente esse assunto aí. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, a gente até já comentou sobre isso outras vezes aqui. Lembra que eu falei que a deputada estadual, Maíra Dias, que é a esposa do prefeito Bigarcia de Parintins, ela pertence ao mesmo partido, né? Mas o prefeito não subiu no mesmo palanque. O prefeito subiu no palanque de Eduardo Braga, que era concorrente aí pro governo do governador Wilson Lima, que acabou conseguindo aí a reeleição. Mas tem um release que chega e a gente observa, né? Sabendo desses bastidores, a gente consegue perceber algumas coisas ali. Por exemplo, o governo do Amazonas fez questão de informar que esse ano não repassou a verba para a Prefeitura de Parintins, para o festival, para a Festa dos Visitantes. E com isso, houve uma economia de 35%. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente num pano de fundo aqui? Que quando passa para a Prefeitura, aí gasta mais. Quando é o governo quem faz, quando é uma secretaria do governo Wilson Lima que faz, há uma economia de 35%. O que pode ter feito essa economia acontecer mesmo, né? Realmente está ali na ponta do lápis essa economia alta, 35%, é porque a festa esse ano vai acontecer no Bumbódromo e não no espaço alugado, que inclusive espaço alugado que pertence ao prefeito Bigarcia. Enfim, Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, tem uma pesquisa aí do Instituto Paraná mostrando quais são os 10 prefeitos e capitais mais bem avaliados aí pela população.
Queria saber, Cíntia, o nosso prefeito aqui de Manaus, o Davi Almeida, ele está bem colocado nessa relação aí? Está entre os 10 melhores? Olha, o prefeito Davi Almeida, ele tem gabaritado pesquisas eleitorais e nessa pesquisa de aprovação também ele foi muito bem. Legal. O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, mostra, como o Carlão falou aí, os 10 prefeitos das capitais mais bem avaliados da população. E no ranking, o prefeito de Salvador é o primeiro lugar, mas ele fica com aprovação de 68%. Logo em seguida, ali no calcanhar, vem o prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 67,3%. E desaprovação de 28,6%. Então, ali, ele está não só entre os 10, ele está no segundo lugar, quase empatado com o primeiro, né? Quase primeiro. Quase primeiro. Legal. Então é isso, essa notícia ela repercute nas redes sociais, as pessoas comentam, né? Tem gente que fala que está correto, tem gente que fala que talvez não seja bem assim, mas o fato é que na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, o prefeito de Manaus se saiu muito bem. Karime, Carlão. Tá. Cíntia, os deputados estaduais aprovaram um novo benefício de até R$ 12.500 para promotores do Amazonas. Conta pra gente quem é que vai ganhar esse mimo na conta bancária. Não somos nós, né, Karime? Só não sei se você tá rindo. De nervoso. A gente imagina, a gente faz a lei da atração, né? A gente pensa pra gente, mas no caso, a gente já tinha cantado essa bola, viu? A gente tinha dito quando o Ministério Público do Amazonas mandou esse projeto para a Assembleia, tá criando ali uma compensação por assunção de acervo percentual. É um benefício que pode chegar a R$ 12.500 sobre a remuneração. Isso é para os promotores do Ministério Público do Amazonas. Foi aprovada por unanimidade entre os deputados estaduais, 24 deputados estaduais ali apoiando esse aumento. O Ministério Público justifica dizendo que tem dinheiro para isso. E agora está na mão do governador Wilson Lima. É ele quem vai dizer se esse projeto anda ou não. Como a gente já tinha dito que na Assembleia, se não fosse aprovado, seria uma surpresa, porque normalmente quando um projeto assim chega é porque já foi bastante conversado, é porque a coisa já está pronta para ser aprovada. A mesma coisa dá para dizer do governador Wilson Lima. Se o governador não sancionar, vou ficar muito surpresa, porque o trânsito natural é que ele sancione. Então, procuradores aí do Ministério Público vão receber um salário mais recheado em breve. Karine, deixa eu contar mais uma coisa para vocês, só para finalizar, porque aconteceu agorinha. O prefeito de Borba, Simão Peixoto, ele vai continuar na prisão, viu? Preso. Ontem eu trouxe aqui, né, que estavam se estudando ali o habeas corpus, e agora o pedido de habeas corpus foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Foi colocado ali esse pedido pelo gestor. A gente lembra que Simão Peixoto, ele foi alvo de uma operação, a operação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e ele ficou foragido por 6 dias, ele e a esposa. Depois ele se entrega na última segunda-feira, 29, e pede aí, ele está afastado, né, da prefeitura de Borba, agora está na mão do vice, mas ele pede o pedido de habeas corpus e a atualização agora. Luiz Fux negou esse pedido, então ele fica longe da prefeitura de Borba e longe da liberdade também. Eita. É isso aí. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Valeu, até amanhã. Cíntia. Até amanhã. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira com um jeitão especial de sexta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão, para hoje, hein? Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para esta noite a previsão é de chuva rápida, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Chega junto, Cid. Boa noite. Buenas. O que temos de novidade para hoje no mundo dos esportes? Posso começar com o Flamengo? De novo? Lógico. Eu sempre começo assim, né? Só porque o Carlão fica chateado. Só pra causar. Bom, é meio assim, né? Vamos assim, né? A torcida do Flamengo esgotou os ingressos já, né? Destinados aos mandantes para o jogo decisivo contra o Racing. Estão se achando, né? Claro.
Amanhã, às 8 da noite, horário de Manaus, lá no Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores. E hoje tem Amazonas e Botafogo da Paraíba. Melhor, tinha, né? Terminou já em 0-0. Fiquei triste. Hoje à tarde no Carlos Amite. O Amazonas fica aí na 4ª posição com 12 pontos. O Botafogo na 3ª com 13 pontos. O Amazonas teve mais de 70% de posse de bola. Jogou muito, mas não conseguiu chegar ao gol. Placar final 0-0. Um marco histórico agora para o tênis feminino, que a Bia Haddad, né, conquistou aí um resultado impressionante. Ela é muito jogaço. Se tornou a primeira brasileira a se classificar para a semifinal aí de Roland Garros, né, ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur. Eu não sei. O nome é bonito. Jabeur. Já 2-7-1. É por aí, né? Então, esse jogo aconteceu hoje. Tá aí, ó, o Lionel Messi foi anunciado aí como novo jogador do Inter Miami na tarde dessa quarta-feira. A equipe disputa a MLS, né, nos Estados Unidos, ou MLS, como queira, e tem como dono o astro do futebol David Beckham. Campeão mundial em 2022, Messi deve receber a bagatela de 315 milhões por ano para defender as cores da equipe norte-americana em um contrato válido por 2 anos. Falando de Libertadores agora, o Palmeiras enfrenta o Barcelona de Santa Catarina no Allianz Parque às 8h30 da noite, horário aqui de Manaus, e se o Palmeiras vencer, ele garante vaga para o mata-mata. O Independente Del Valle e Corinthians estão definindo agora à noite o futuro do grupo E da Libertadores. O jogo começou às 18 horas, horário de Manaus, em Quito, no Equador, no estádio Guayaquil. É a penúltima rodada da fase de grupos, determinante para o Timão. Se perder o jogo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo volta para o Brasil, eliminada da competição. Se empatar, não dependerá mais apenas das suas próprias forças para conseguir a classificação na última rodada. Mas, se vencer, aí sim o Timão tem boa chance aí de conseguir uma vaga nas oitavas de final. É o que temos para hoje. Muito obrigada, Cid Soares. Valeu. 6h51, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, as estatísticas do Hemoam mostraram que aqui no Amazonas existem mais de 500 mil pessoas cadastradas para doação de sangue, porém pouco mais de 40 mil efetivamente doaram sangue no ano passado, Karime. Pois é, Carlão, e na prática, menos de 8% dos cadastrados doam sangue aqui no estado do Amazonas. E por isso o estoque está quase sempre baixo, né? Como explica Rodrigo Soares. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Os doadores realizam um ato altruísta. Uma única doação pode ajudar a salvar até 4 vidas e os hemocentros precisam de doadores todos os dias, afinal, o consumo é diário e contínuo por diversas situações, como cirurgias de urgência e eletivas, anemias crônicas, tratamento de câncer e outras doenças graves. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas tem mais de 500 mil pessoas cadastradas para a doação de sangue, mas na prática, menos de 8% desse público é assíduo, cenário que preocupa e deixa os estoques do Hemoam abaixo do nível ideal em vários momentos do ano. De acordo com a gerente de captação do Hemocentro, Nívia França, alguns fatores colaboram para a baixa da assiduidade. Muitas pessoas, infelizmente, elas vêm apenas para fazer a doação para algum parente, que nós chamamos de reposição ou pré-depósito, e acabam não retornando mais. Em alguns casos, elas não residem mais em Manaus. Doadores também antigos acabam adquirindo alguma doença e aí também não podem mais doar. Uma pesquisa realizada pelo Hemocentro identificou que as fake news são outros entraves para a doação de sangue, como explica a gerente Nívia França. Por exemplo, tem pessoas que acham que vão vir doar sangue e que correm algum risco de contaminação, mas não corre. O material utilizado em uma pessoa, ele é totalmente descartado. É uma outra coisa também que engorda, ou o meu sangue vai engrossar, eu vou sentir coceira, eu tenho que doar sempre. Tudo isso são mitos que se criou em volta da doação de sangue.
Para combater a falta de informações sobre os pré-requisitos e até de fake news sobre a doação de sangue, o Hemoan está realizando uma série de atividades em alusão ao Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a doação de sangue. Diversas palestras educativas em escolas, hospitais e um mutirão de emissão de carteirinha de doador acontecerá entre os dias 12 a 17 de junho. Já no dia 14, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro fará homenagens, oferece alguns serviços gratuitos e vai promover dinâmicas com os doadores que comparecerem nesse dia para a doação. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em 86 crianças ou adolescentes foram oficialmente adotados durante o mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, Karine. Carlão, e a repórter Nathalie Moraes conversou com a juíza Rebeca de Mendonça Lima, ela que é a titular do Juizado da Infância e da Juventude. Traz agora mais detalhes a respeito dessa ação. O mutirão de audiências em processos de adoção realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas resultou em 87 processos sentenciados de um total de 105 audiências realizadas, representando 82,8% das ações concluídas pelo Juizado da Infância e da Juventude Civil da Comarca de Manaus, responsável pelo período de esforço concentrado. Como resultado do mutirão, 86 crianças ou adolescentes foram oficialmente adotados aqui na cidade. A juíza Rebeca de Mendonça Lima, titular do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Manaus, explicou como é realizado todo o processo até a adoção. O primeiro passo para quem está interessado em adotar é se habilitar, fazer uma habilitação para adoção, através da Defensoria Pública ou através de advogado. Nesse processo de habilitação, essa pessoa vai passar pela avaliação da equipe técnica da vara, do Juizado da Infância. A equipe técnica é composta por psicóloga e por assistente social. É feita visitas, né, no ambiente familiar para saber se a pessoa realmente tem condições, assim, não condições econômicas, porque isso não é o mais importante, mas condições emocionais realmente de proporcionar uma família, né? Com o resultado obtido no período de esforço concentrado, chegaram ao número de 111 processos sentenciados para a adoção apenas nos primeiros 5 meses de 2023. O número já supera o consolidado de 2021, quando o Tribunal de Justiça do Amazonas sentenciou 79 adoções e está próximo de ultrapassar o quantitativo de todo o ano passado, que fechou em 114 adoções. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h56, e que tal, hein? Curtir aí um feriadão, pegando um cineminha, Karime, curtindo um filme, que boa, né? Muito. Pipoquinha e tudo mais. Vamos conferir então as dicas agora com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7. Você conhece agora os lançamentos nos cinemas de Manaus neste fim de semana. A principal atração fica por conta da série Transformers. Em O Despertar das Férias, a história se passa em 1994 e traz mais uma batalha entre os Autobots e os Decepticons. Desta vez, iremos conhecer os Maximals, Predacons e Terrorcons. Tudo isso uma verdadeira justificativa para muitas explosões, cenas de ação intermináveis e pouca história. Cumprindo a cota de filmes de tubarão do ano, chega aos cinemas de Manaus O Demônio dos Mares. No filme, uma família entra de férias, vai para um lugar paradisíaco e vive dias maravilhosos. Isso, é claro, até se verem cercados por um tubarão gigantesco, pronto para torná-los um lanchinho da tarde. Acredite se quiser, ainda tem filme do Oscar chegando aos cinemas. Indicado a melhor filme internacional, o polonês E.O. traz um burrinho como protagonista. O animal abandona o circo onde vive na Polônia e avança rumo à Itália. No meio da jornada, ele conhece pessoas boas e ruins, experimentando momentos de alegria, tristeza e muita dor. E o Casarão de Ideias, lá no centro de Manaus, ainda traz outros 2 lançamentos.
Corpo Política investiga o vazio de representatividade LGBTQIA+, no cenário político brasileiro. No documentário, candidatos e políticos relatam as experiências e as violências enfrentadas dentro dos processos de afirmação e na luta social. Já Vento na Fronteira se passa no território entre o Brasil e o Paraguai, coração do agronegócio. A obra mostra o crescimento do poder político ruralista e as ligações íntimas com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fico por aqui, mas volto na semana que vem com um personagem pra lá de rápido. A gente se encontra, até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Lá então, Caio Pimenta. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E Manaus volta a aparecer em ranking internacional de cidades mais caras do mundo para se viver. O ranking da consultoria Mercer aponta que o custo de vida na capital do Amazonas piorou desde o ano passado. Manaus subiu 11 posições e passou a ocupar o lugar 196. Este ano a cidade passou a ser a quarta mais cara entre as cidades brasileiras. O indicador da Mercer não trata apenas dos preços. Outros fatores também influenciam no ranking, como a qualidade de vida geral, a infraestrutura, a conectividade e taxas de criminalidade. E todos sabemos que, principalmente no combate ao crime, Manaus precisa avançar muito. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime? Boa noite. Valeu, Zaço. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.